Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação, aqui nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Inscreva-se, dê um like, compartilhe. Você pode ir também no campo de busca e digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel. Eu transmito sempre a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que é no mundo inteiro. Liturgia referente ao dia 30 de julho de 2024, dia de terça-feira, 17ª semana do tempo comum, no ano B. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou simbolizando aqui. Na missa, a escolha, porque pode ser em memória facultativa, de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja. Nesse caso, a cor é branca, se o presidente da celebração escolher a missa de São Pedro Crisólogo. Vamos à pesquisa nos sites revista.arautos.org e novaalianca.com.br. Antífona da entrada. Deus habita em seu santuário, reúne os fiéis em sua casa, ele mesmo dá vigor e força a seu povo. É o Salmo 67, versículos 6 e 36. Agora a oração da coleta. Coloque suas intenções. Ó Deus, amparo dos que em vós esperam, sem vós nada tem valor, nada é santo. Multiplicai em nós a vossa misericórdia, para que, conduzidos por vós, usemos agora de tal modo os bens temporais, que possamos aderir desde já aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos, assim seja. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 14, versículos do 17 ao 22. Derramem lágrimas meus olhos, noite e dia, sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha de meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Ou te desgostaste deveras de Sião? Por que então nos feriste tanto? Que não há meio de nos curarmos. Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra ti. Mas, por teu nome, não nos faças sofrer a vergonha suprema de levar a desonra ao trono de tua glória. Lembra-te, não quebres a tua aliança conosco. Acaso existem entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos as águas? Não és tu, Senhor, nosso Deus, que estamos esperando? Tu realizas todas essas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, um grande lamento de Jeremias. Agora o Salmo responsorial. É o Salmo 78 na Bíblia de tradução da Septuaginta, a Vulgata, ou 79 na de tradução da Hebraica, de Jerusalém. Versículos 8º, 9º, 11, 13, refrão 9º BC. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos. Repitamos, por vosso nome, vossa glória, libertai-nos. Não lembreis as nossas culpas do passado, mas venha logo sobre nós vossa bondade, pois estamos humilhados em extremo. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos. Ajudai-nos, nosso Deus e Salvador. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos. Por vosso nome, perdoai nossos pecados. Por vosso nome, vossa glória, libertai-nos. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai em vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo,
Celebraremos vosso nome para sempre, de geração em geração vos louvaremos. Por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Repitamos, por vosso nome e vossa glória libertai-nos. Agora a aclamação ao Santo Evangelho e depois a proclamação. Hoje o Evangelho é escrito por São Mateus, capítulo 13, versículos do 36 ao 43. Aleluia, 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 aleluia. A semente é de Deus, a palavra, o Cristo é o semeador, todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus deixou as multidões e foi para sua casa. Seus discípulos aproximavam-se dele e diziam: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão, como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Portanto, tivemos aí esse texto belíssimo falando sobre a escatologia, o fim dos tempos, Mateus 13, 36, 43. No livro Palavra e Vida 2013, diz o seguinte: encanta-me pensar que os demônios familiares contra os quais continuo lutando durante toda a vida não chegarão a triunfar sobre mim, mas sim que no final de meus dias o Filho do Homem enviará seus anjos e os arrancará para sempre. Sinto-me feliz por pensar que no fim, com a ajuda de Deus, chegarei a ganhar essa guerra na qual já perdi tantas batalhas. E não só eu, mas também os meus, as pessoas que amo e toda a humanidade que sofre, para que esses demônios sejam expulsos de nossa cabeça, do nosso interior, e sejamos verdadeiramente livres. Bonita reflexão, não é? Essa que acabamos de ouvir. Que bom se todas as reflexões fossem assim, não é? Muito bela essa reflexão. Agora temos a reflexão também de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. A boa semente é o título da meditação. A parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, versículos 36 a 43, é bem incômoda. Nós gostaríamos que o mal fosse erradicado já, imediatamente, de nosso meio. Aliás, continua como um escândalo para muita gente o fato de um Deus bom permitir o mal. No entanto, diz Santini, para nosso desgosto e mal-estar, Jesus ensina que é assim mesmo até o fim dos tempos. Joio e trigo, isto é, o mal e o bem, estarão convivendo lado a lado. Por enquanto, ensina nosso Mestre e Senhor, não chegou a hora do juízo, ou seja, de peneirar e separar os bons dos maus, o joio do trigo. Enquanto isso, preocupados em recriminar os desígnios de Deus, nós deixamos de prestar atenção em outro aspecto bem mais prático para nós. Quando Jesus fala de semeadores e de sementes, nós nos acostumamos a traduzir a semente como palavra de Deus. Ora, nesta passagem do Evangelho, o Mestre diz expressamente: a boa semente são os filhos do reino. Deus semeia continuamente filhos do reino no meio de nós. Nosso tempo foi privilegiado pelo aspecto
Não precisamos lamentar que Francisco de Assis tenha vivido na Idade Média e Francisco Xavier no Renascimento. Com nossos próprios olhos, nós vimos Madre Teresa de Calcutá e seu amor pelos pobres. Vimos São João Paulo II e seu ardor missionário. Vimos Padre Eustáquio e sua dedicação pastoral. Sem dúvida, todos estes são filhos do reino. São filhos do reino, sementeira de Deus. Também em nossas famílias conhecemos tantas mulheres dedicadas, capazes de grandes sacrifícios para cumprirem sua missão de mãe, esposa e dona de casa. Conhecemos professores sacrificados que consagraram toda a vida a iluminar nossas crianças e nossos jovens. Conhecemos perto de nós muitos freis e freiras que abriram mão de um projeto pessoal de vida para cuidarem sem medir esforços do rebanho que o Senhor lhes tinha confiado. E nós? Que tipo de semente temos sido? Joio inútil ou trigo generoso? Aqueles que convivem conosco poderão dizer que somos filhos do reino? Quando o dono da messe se debruça sobre a seara hoje, que sentimentos terá quando contempla a orientação que demos à nossa vida? O joio é estéril, o trigo dá fruto, os grãos maduros se deixam colher e moer. Seu sacrifício permite a vinda do pão e a consagração da hóstia. Existem para que os outros possam viver. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Graças a mim é que produzes fruto. Oséias 14, versículo 8b. Vamos aos santos do dia. 30 de julho de 2024. Tem a missa em memória de São Pedro Crisólogo. Memória facultativa. Foi bispo e doutor da Igreja. De acordo com o site Comunidade Católica Canção Nova, Pedro Crisólogo é Pedro das palavras de ouro, pois é exatamente esse o significado do seu sobrenome, Crisólogo, dado sabiamente pelo povo, pelo qual se tornou conhecido para sempre. Ele nasceu em Imola, uma província de Ravenna, não muito distante de Roma, na Itália, no ano 380. Filho de pais cristãos, foi educado na fé e cedo ordenado diácono. Considerado um dos maiores pregadores da história da Igreja, era assistido frequentemente pela imperatriz romana Gala Plácida e seus filhos. Ela o fez seu conselheiro pessoal e em 424 influenciou para que ele se tornasse o arcediácono de Ravenna, numa época em que a cidade era a capital do Império Romano do Ocidente e também a metrópole eclesiástica. Isso foi muito importante. Mais tarde, o próprio imperador romano Valentiniano III, filho de Gala Plácida, indicou-o para ser o bispo de Ravenna. Em 433, Pedro Crisólogo tornou-se o primeiro bispo ocidental a ocupar essa diocese, sendo consagrado pessoalmente pelo Papa Sisto III. Pedro Crisólogo escreveu no total 176 homilias de cunho popular, pelas quais dogmas e liturgias foram explicados de forma simples, direta, objetiva e muito atrativa, proporcionando incontáveis conversões. Também defendeu a autoridade do Papa, então, Leão I, o Grande, sobre a questão monofisita, que pregava Cristo em uma só natureza. Essa heresia vinda do Oriente propagava-se perigosamente, mas foi resolvida nos concílios de Éfeso e Calcedônia. Pedro Crisólogo morreu na sua cidade natal numa data incerta. Alguns historiadores dizem que foi em 31 de julho de 451, mas ele é venerado pela Igreja no dia 30 de julho de 450, data mais provável de seu falecimento. A autoria dos seus célebres sermões, ricos em doutrina, conferiu-lhe o título de doutor da Igreja, concedido em 1729 pelo Papa Bento XIII. São Pedro Crisólogo ainda hoje é considerado um modelo de contato com o povo e um exemplo de amor e a pregação do Evangelho, o ideal de pastor para a Igreja. Santa do dia 30 de julho, santas, melhor dizendo.
Máxima, Donatila e Secunda, virgens e mártires, faleceram em 304, mortas na atual Tunísia durante as perseguições de Valério e Galiano, por se recusarem a queimar incenso aos ídolos. Santo do dia 30 de julho, São Leopoldo Mandic, presbítero, faleceu em 1942. Conforme o site NS da Glória, Mandic foi sacerdote da Primeira Ordem, 1866 a 1942. Canonizado por São João Paulo II no dia 16 de outubro de 1983. Leopoldo Mandic nasceu em Castelnovo de Cátaro, da Dalmácia, na Iugoslávia, no dia 12 de maio de 1866, numa família croata. Os pais, profundamente religiosos, educaram-no no mais elevado sentimento em relação a Deus e aos homens. Quando tinha 16 anos, sentindo-se chamado a trabalhar pelo regresso dos orientais à unidade com a Igreja Católica, deixou sua casa paterna e decidiu entrar na Ordem dos Capuchinhos em Bassano del Grappa, a 2 de maio de 1884. A 20 de setembro de 1890 foi ordenado sacerdote em Veneza. Convencido de que o Senhor o chamava a um grande ideal, pediu com insistência aos superiores que o deixassem partir para o Oriente, a fim de poder dedicar a sua vida à reunificação da Igreja Católica dos cristãos ortodoxos. Porém, as suas precárias condições de saúde não lhe o permitiram e teve assim de se submeter à vontade dos seus superiores e passou então por diversos conventos, entregando-se ao ministério das confissões, até que em 1909 foi destinado ao convento de Santa Cruz, em Pádua, com o encargo de atender de forma estável o sacramento da reconciliação. Ali permaneceu até a morte. Uma pequena cela junto à igreja converteu-se no campo de seu maravilhoso apostolado, o sacramento da reconciliação. Este divino ministério foi, nas mãos de São Leopoldo, uma eficaz arma de salvação para as almas no seguimento pelos caminhos de Deus. Ali se mantinha até atender as pessoas durante todo o dia, sem uma hora de descanso, sem gozar jamais de quaisquer férias, não obstante o tórrido calor do verão e o intenso frio do inverno, na celazinha que servia de confessionário, onde nunca teve aquecimento. Muito depressa, aquela despida cela se converteu em farol luminoso que atraía almas sem conta, necessitadas de paz e de conforto. Para todos, Leopoldo tinha palavras de perdão, de paz, de estímulo para o bem. Somente o Senhor sabe quantos foram os penitentes que foram ajoelhar-se aos seus pés durante 40 anos. Quanto bem ali foi realizado, tudo no silêncio mais absoluto e no mais profundo escondimento. Nenhuma propaganda em volta dele. Pedia ao Senhor que pudesse fazer todo o bem possível, mas que ninguém o soubesse, e foi ouvido porque nem os jornais, nem qualquer outro meio de propaganda se ocuparam dele. Somente Deus deveria ser glorificado na sua humilde pessoa. Sempre envolto em sofrimento, suportou tudo para a salvação das pessoas que se aproximavam dele. A tudo isso acrescentava ainda penitências ocultas. Não descansava mais de 4 horas por noite. Em cada uma das pessoas que se aproximava dele, cada uma via o seu oriente. Era devotíssimo da Eucaristia. Costumava dizer: se os nossos olhos pudessem ver o que acontece sobre o altar durante a missa, a nossa pobre humanidade não poderia suportar a grandeza do tamanho do mistério. Era filial e intenso seu amor à Virgem Maria, a padroeira bendita. Chegou aos 76 anos. Um tumor no esôfago prostrou-o na manhã de 30 de julho de 1942, no momento em que se preparava para celebrar a missa. Naquela manhã, ele mesmo se converteu em vítima sobre o altar do Senhor. As suas últimas palavras foram uma invocação a Nossa Senhora, da qual tinha sido sempre devoto. As vozes e a convicção de todos era de que tinha morrido naquele momento um santo. Começaram a invocá-lo para obterem conforto graças a Deus. O seu corpo, sepultado numa capela junto ao seu confessionário, foi encontrado incorrupto. A 2 de maio de 1976, durante o sínodo da evangelização, o Papa Paulo VI beatificou-o em São Pedro, afirmando nessa altura:
Que nosso beato saiba chamar o sacramento da penitência a este certamente severo tribunal, mas não menos amável refúgio de conforto, de verdade e de ressurreição para a graça e exercício para a autenticidade cristã. Muitas almas sejam chamadas para lhes experimentar as secretas e renovadas alegrias do Evangelho, no colóquio com o Pai, no encontro com Cristo, na consolação do Espírito Santo. A sua festa litúrgica não aparece no martirológio romano com a data de 30 de julho, apesar de ser a data presente no site do Vaticano, mas também há esta data, 9 de abril, como festiva, apontada por vários grupos. Santo do dia 30 de julho, Beato Manes de Guzmão, foi presbítero, ou seja, sacerdote, padre, do ano 1235, irmão de São Domingos e seu colaborador na expansão da Ordem dos Pregadores. Morreu em Celeruega, na Espanha. Santo do dia 30 de julho, Beato Zósimo Izquierdo Gil, presbítero e mártir, faleceu em 1936. Foi um sacerdote detido durante a Guerra Civil Espanhola. No cárcere, ouviu a confissão aos presos e rezava com eles o rosário. Santa do dia 30 de julho, Beata Maria Vicenta de Santa Doroteia Chaves Orozco, virgem, faleceu em 1949. Fundou em Guadalajara, no México, o Instituto das Servas dos Pobres. Santa do dia 30 de julho, Beata Maria de Jesus Sacramento Venegas da Torre, virgem, faleceu em 1959. Foi uma freira mexicana, fundadora da Congregação das Filhas do Sagrado Coração de Jesus. Passou 54 anos cuidando de doentes pobres numa pequena enfermaria. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês, meus irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo: sim, não ou espere. Qualquer resposta é a melhor para nós, porque afinal de contas, Deus é o nosso divino Pai eterno. Você quer a salvação eterna? Maranatá! Como dizemos nós católicos, vinde Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vem Senhor Jesus, um dia será o juízo final. Creia em Jesus como Deus. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados e vamos ter corpos glorificados numa vida eterna, uma vida por todos os séculos dos séculos, para sempre. Então, faça isso. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @Paulo Roberto Maciel 7919.